paz de Deus, meus queridos irmãos, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que você vai ouvir neste vídeo é as minhas considerações a respeito do episódio ocorrido lá em Jerusalém, quando da construção de um templo da Congregação Cristã no Brasil, naquela cidade. Bom, de princípio, eu quero dizer a você que nós tivemos as nossas doutrinas pervertidas e substituídas por usos e costumes que foram feitos doutrinas e colocadas no lugar. Então, estas doutrinas que não são verdadeiras, baseadas em usos e costumes, é que impediram o progresso da Congregação Cristã no Brasil naquele país. Basicamente, a razão dessa derrota lá em Jerusalém foi fazer de 1 Coríntios, capítulo 11, onde fala sobre o véu e sobre a cobertura do homem, fazer disso doutrina. Isso não tem nada a ver com doutrina, isso é usos e costumes. Paulo, no capítulo 1, logo no segundo verso, ele fala que isso elogia os crentes da cidade de Corinto por observarem as suas instruções. Ele fala em instruções, preceitos, orientações. Então veja, eu preciso compreender uma coisa. Existem dentro das Escrituras doutrinas fundamentais. Doutrinas fundamentais. Estas doutrinas fundamentais, elas precisam ser observadas, guardadas, obedecidas, que são os fundamentos da nossa fé. São os fundamentos da igreja primitiva. Ao longo dos séculos, estas doutrinas fundamentais foram acreditadas pelo cristianismo verdadeiro ao longo dos séculos. E sucede que, por erro de interpretação, por falta de entendimento, por falta de compreensão do que a Bíblia diz, muitas comunidades cristãs fazem doutrinas de usos e costumes. E usos e costumes, eles mudam conforme o lugar, conforme a cultura, conforme a sociedade que você está inserido. Muito embora nós, pelo fato de nós sermos uma igreja voltada para si mesma, não nos preocupamos com a salvação do mundo, a evangelização, a gente não reflete muito sobre estas coisas, mas são ordens imperativas do Senhor Jesus, expressa de modo imperativo. Quer dizer, quando você dá uma ordem no modo imperativo, não é para ser, é uma ordem que tem que ser mesmo obedecida. E ide e pregar o Evangelho a toda criatura, estas ordens estão lá em Mateus capítulo 28, 19, Marcos 16, 15, estão expressas no modo imperativo. É para o cristianismo, é para as igrejas cristãs obedecerem, é para o crente obedecer, levar o Evangelho a toda nação, toda tribo, toda criatura. Agora, você não pode fazer isso se você fizer doutrinas de usos e costumes. Entendeu? Porque vai haver algum lugar, alguma nação, alguma sociedade no mundo onde a sua doutrina, os seus usos e costumes, que você fez uma doutrina que impeça de permanecer naquela sociedade. Entendeu? E foi o que aconteceu com a congregação lá em Jerusalém. Fizeram a doutrina do véu e fizeram a doutrina do chapéu. Eu não poderia estar falando com o que eu estou dizendo na imaginação, na criatividade de alguns crentes da congregação, falando das coisas que eu estou falando com a cabeça coberta. A orientação de Paulo em 1 Coríntios é que para não orar e pregar com a cabeça coberta.
Então não tem nada a ver, mas eu levo ao exagero, não poderia estar falando aqui com a minha cabeça coberta, falando das coisas que eu estou falando, que não tem nada a ver. Aí eu estou contestando, eu estou argumentando, eu estou discutindo, entende? Então isso não tem nada a ver cabeça coberta, descoberta, o que aliás não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso são instruções de Paulo para a igreja local, a igreja de Corinto. Tá? Então veja, fizeram do 1 Coríntios, fizeram duas doutrinas, a doutrina do véu, né? E fizeram também a doutrina do chapéu, entendeu? Então aí tentaram lá entrar em Jerusalém, foram para lá para construir um templo em Jerusalém. Veja, o Mossad, o Serviço Secreto de Israel, Israel é um estado em permanente beligerância, né? Porque os árabes lá, os muçulmanos invadem o país, se explodem com bombas, e há sempre, se não tomarem cuidado, há muito atentado terrorista dentro do país. Por isso eles têm uma preocupação muito grande com a sua segurança. Né? E o que aconteceu? Quando a congregação foi lá para Israel, imediatamente o Mossad enviou os seus agentes aqui no Brasil para conhecer quem é a congregação, com a sua pregação, que pretende os irmãos lá naquela cidade, naquele país. Porque uma das maneiras de você introduzir um agente inimigo dentro de uma nação é através de empresas, prestação de serviço, igreja. O sujeito vai como engenheiro, diretor administrativo, diretor de produção daquela empresa. Na realidade, ele é um agente a serviço de um país estranho para facilitar uma ação terrorista, para fazer alguma coisa lá dentro. Né? Então, eles têm muita preocupação com isso. Imediatamente eles ativaram os agentes do Mossad que estão aqui no Brasil para visitar os nossos templos. E foram lá com o kippah na cabeça, porque é da cultura deles, da tradição deles, né? Tem a cabeça coberta com o kippah, que é um chapeuzinho pequenininho, né? Que eles usam assim no alto da cabeça. E não é só para ir dentro da igreja, né? Dentro dos templos, é na diversão, no trabalho. Em todos os lugares onde eles vão, eles têm como cultura milenar o uso de kippah na cabeça. E esses agentes do Mossad também usam o kippah, vieram aqui nos templos nossos aqui. E sofreram agressões, foram expulsos. Eu sei de um caso, o Saulo Sharabi, é esse daqui, você vai ver o testemunho dele. É um imenso prazer estar junto com todos vós, uma grande alegria para mim, estar contemplando cada irmão e cada irmã, conhecendo mais essa partícula da família de Cristo na Terra. Entendeu? Eu não sei se Saulo Sharabi é um agente do Mossad. Não sei. É possível que ele seja um agente do Mossad ou apenas um informante. Ou pode ser até que o agente do Mossad soube que ele teve uma experiência negativa dentro da congregação e se aproximou dele e colheu informações. O irmão Saulo Sharabi foi expulso de um templo lá no bairro do Bonfim, em Curitiba, pelo ancião Furquim, porque levantou para testemunhar com a cabeça coberta. Entendeu? Eu sei esse caso, isso pode ter ocorrido em várias capitais do Brasil, Recife, Salvador, Porto Alegre, Belém. Não sei. Eu sei desse fato. Né? Mas não precisa muita coisa, não. Um fato desse, só um relato desse. E esse agente do Mossad escreve, né, no seu relatório, contando lá para o chefe do Mossad: esse pessoal que quer vir aqui, quer se estabelecer em nosso país, eles têm essa doutrina aí, para eles, quem está com a cabeça coberta está numa desobediência, entendeu? E o chefe do Mossad falou: quando esse pessoal chegar aqui no Brasil, vocês, aqui no Israel, vocês me avisem que eu vou mostrar que nós somos isso aí, eu vou expulsar essa gente daqui, porque isso aí é heresia diabólica, esses homens aí vêm perverter o nosso povo com essa falsa doutrina, com esse engano mentiroso, entendeu? E não deu outra. Foram lá com tropas armadas, meteram metralhadora na cara de todo mundo e botaram tudo no chão.
tudo que havia sido construído, botaram no chão. Então, tropas armadas, né? Exército regular de Israel, esse que guarda suas fronteiras, né? Foram lá com tropas armadas, tratores, metralhadora, meteram a metralhadora na cara dos irmãos, botaram todo mundo no canto. Se alguém abrisse o bico, tomava bala na cara. Por que isso? Por que isso? Por causa da nossa estupidez, porque eles também são fanáticos. Eles são fanáticos religiosos a respeito da cor dura na cabeça. Entendeu? São mais fanáticos do que nós a respeito do véu, do chapéu. Muito mais fanáticos. Porque essa crença deles aí é milenar. E está lá, sabe aonde? Está lá na Bíblia deles, entendeu? Na Torá. Isso é milenar. E não é só para culto, não. É para a diversão, é para o passeio, é para o trabalho. Onde quer que eles estejam, eles precisam ter a sua cabeça coberta. Aí humilharam judeus aqui no Brasil, pagaram o preço lá em Israel. Fica sabendo, Israel convive com o cristianismo já há 2000 anos. A princípio esteve lá a igreja primitiva, né, que virou o catolicismo romano, depois se dividiu, se tornou os ortodoxos, que também estão enfiados lá. Estão lá os presbiterianos, os batistas, os metodistas, né? Igrejas pentecostais também estão lá dentro. Israel, o Estado de Israel, o Estado, a nação, o governo, convive pacificamente com estas igrejas. Eventualmente há atentados contra igrejas cristãs em Israel. Por quê? Porque eles têm o ódio de Jesus Cristo, né? Não Jesus Cristo histórico, esse que você lê no Novo Testamento. Não esse para eles é um falso profeta. Eles têm um ódio do Cristo das igrejas cristãs. Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, veja, não há uma família sequer lá em Israel que não tenha perdido um familiar seu, ou que conheça uma família amiga chegada que não tenha perdido um familiar seu durante a atrocidade de Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial. E esses homens, estas mulheres, durante a Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração, estupendo, espancando, matando a fome, a tiros, né? Dentro dos campos de concentração, estes homens e estas mulheres, à noite eles se reuniam para cantar aquele hino lá do Martinho Lutero, que está no nosso hino: Castelo forte, nosso Deus. Está entendendo? Eles têm aberta no corpo da nação de Israel uma grande ferida por esse episódio terrível de 5 anos de atrocidades contra o povo judeu, mais de 6 milhões de mortos, dessa maneira terrível. Então, eles têm esta ferida. E você tem em Israel, eventualmente, um atentado contra uma igreja. É diferente lá. Aqui no Brasil, se você sentar ao lado de uma pessoa, se for falar de Jesus Cristo, ele vai te ouvir. Mas em Israel, se você fizer isso, é perigoso você levar uma surra na rua. É perigoso você tomar um cacete, porque eles odeiam este Jesus das igrejas. Agora, a congregação humilha eles aqui no Brasil. Não deu outra lá em Israel. Não deu outra. Tropa armada, metralhadora na cara, insultos, agressões. Tá? Vocês estão vendo aí as fotografias desse desastre, né? Então, nós não podemos fazer doutrinas de usos e costumes, tá? É muito claro no Novo Testamento que Deus tem um projeto eterno com a nação de Israel. É o povo escolhido de Deus, tá? E eles estão assim colocados de lado, mas após o arrebatamento da igreja, o Senhor vai se voltar para a nação de Israel e vai salvar Israel,
vai fazer uma obra gloriosa na nação de Israel, após o arrebatamento da igreja. Entendeu? São profecias, estão aí nas Escrituras que vão se cumprir. Entende? Então, a congregação poderia estar em Israel, com vários templos em vários lugares, milhares de judeus convertidos, congregando, cantando e louvando a Deus. Mas o impedimento foi esse uso e costume que fizeram doutrina. Fizeram doutrina do chapéu e foi isso que se deu. Hoje a congregação se reúne, você está vendo aí as imagens, se reúne numa salinha, tá? São 3, 4 famílias, talvez um ou outro visitante, se reúne lá numa salinha, lá perto da porta de Haifa, entendeu? É uma obra pequenininha lá, entendeu? Eventualmente, e eu pergunto para você, se entrar um judeu com o kippá na cabeça, com a cabeça coberta, será que vão expulsar como fizeram aqui no Brasil? Será que vão expulsar? Com certeza não vão expulsar. Porque isso é usos e costumes, nada tem a ver com o Evangelho, isso não é o Evangelho. A maçonaria que tomou a liderança da igreja perverteu as nossas doutrinas. Hoje nossos ministros nem sabem o que é o Evangelho. Mas o Evangelho não é calça, camisa, sutiã, calcinha, camisa regata, barbicha, bigode, cabelo amarrado atrás, véu, chapéu. Isso aí são doutrina de homens desviados da palavra de Deus. O Evangelho é transcultural. O Evangelho é para toda raça, toda tribo, toda nação, toda língua. Entendeu? Fizeram doutrina das roupas. Você não pode usar bermuda, não pode usar camiseta regata, não pode usar uma calça, mulher não pode usar uma calça feminina. É um monte de coisa, entendeu? Mas o Evangelho é mandado pregar às nações indígenas, muitas delas estão de bunda de fora. Você está mandado levar o Evangelho para essa gente. O que você vai fazer? Onde é que você vai arranjar calcinha, sutiã, para vestir toda uma nação de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas? Se você está num lugar que você, para chegar lá, você sofreu horrores, para você para viajar não tem metrô, lá não tem metrô, não tem ônibus, tá? Você não consegue andar com uma motocicleta, você não pode andar nem com uma bicicleta. A viagem lá é feita por barcos. Lá tem lugares onde chove 6 meses. 6 meses não chove. Então, fica aquela laminazinha d'água de 5, 6, 8, 10 centímetros, entendeu? O barco não viaja. Se você quiser viajar embarcado, você vai é um zigue-zague danado, onde dá calado para o barco navegar. E você, para andar 100, 200 metros, nesse zigue-zague, você vai levar um dia. Então você tem que descer da canoa e arrastar a canoa na areia, entendeu? E quando chega na cachoeira vertical ou na horizontal, que tem centenas de metros, você tem que desembarcar, entendeu? Você tem que pegar as suas coisas, dar a volta na cachoeira, levar lá na frente, depois pegar o seu barco nas costas, carregar lá na frente para você poder continuar navegando, entende? E depois de vários dias desse jeito, correndo perigo com animais ferozes, com outras nações de índios, entendeu? Você vai chegar no quê? Num lugar onde não é uma cidade, nem uma vila, é uma ruazinha, é uma picada aberta no meio da mata. Tem 2, 3 casas ali, 2, 3 famílias que vivem do extrativismo da floresta, entendeu? Que não tem nada. Se quiser comprar uma meia lá, uma cueca, não tem nada, absolutamente nada. Então é impossível para você pensar na doutrina da roupa lá. Você tem que pregar o Evangelho para eles de bunda de fora, entende? E falar do amor de Deus, falar que Deus, o próprio Deus, se fez homem e veio ao mundo e pagou na cruz do Calvário os nossos pecados, e que se nós acreditarmos nisso, nós vamos entrar na glória de Deus. E a sua preocupação, em vez de ficar falando de roupa, essas coisas todas, é saber, aprender a língua deles, né? Organizar o dicionário,
organizar a gramática, traduzir a língua, o Novo Testamento para a língua deles, ensiná-los a ler e escrever na própria língua, para que estabelecer no meio deles uma igreja indígena. E o Espírito Santo de Deus é que vai fazer a obra e que vai mudar esses costumes deles. Não você com as suas imposições de cidadão brasileiro morando numa grande capital aqui no Brasil, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre. Não você com a sua cultura ocidental. Você impondo essas coisas. Entendeu? O Evangelho é transcultural. As nações indígenas, eles vivem o casamento múltiplo. É da nossa doutrina, é do cristianismo. O casamento com uma só mulher, é monogâmico. Mas você não pode entrar nessas nações aí para levar o Evangelho pregando com essa pregação, querendo destruir essa sociedade poligâmica. Você não pode ir com isso, não. Você tem que entrar no meio deles, tá? Respeitar a cultura deles. Aliás, isso até é da nossa... a congregação já aprendeu isso. Tá? Olha aí esse ensinamento. Tá? Veja esse ensinamento a respeito dos irmãos que vão para o meio dos índios. Que o ensinamento que nós devemos respeitar a cultura dos índios e falar sobre o amor de Deus. Não é para falar de chapéu, véu, camiseta, cueca, calcinha, sutiã, não é para falar nada disso. Deixa eles lá do jeito que eles estão. Para falar somente do amor de Deus. Então, veja o ensinamento aí, tá vendo? Então veja. Se você for para uma sociedade onde há os índios praticam lá o casamento múltiplo, fique em paz nessa parte. Fala do amor de Deus, tá? E vai haver as conversões, os índios vão se converter, tá? E você não vai assumir a liderança dessa igreja, você vai deixar esses índios liderarem a igreja deles. É uma igreja indígena, você não vai nem pôr a placa da congregação cristã no Brasil lá, não. E não vai chamar os anciãos lá para oficializar a obra, porque esses idiotas aí, eles são assim, ó. Entende? Desviados de suas próprias doutrinas, eles nem vão lá. É difícil chegar, eles não vão lá. E se forem, eles vão destruir o trabalho. Então, esqueça a congregação, estabeleça uma igreja indígena, entendeu? Dentro da cultura deles, e você vai orientá-los dentro da palavra de Deus, evitando querer condenar a cultura deles, né? Entendeu? Você vai traduzir, vai aprender a língua deles, organizar o dicionário, a gramática, vai traduzir a Bíblia para a língua deles. É o Espírito de Deus que vai governar esse povo. Você vai apenas cuidadosamente orientá-los, mas é o Espírito de Deus que vai fazer a obra. E Deus vai mudar estas coisas, mas isso é com o tempo, não é de um dia para o outro. Não é você com imposição, com as suas exigências, com a sua cultura. Nada disso. E o Espírito de Deus vai fazer a obra. E se você cuidar deles direitinho, debaixo da guia de Deus, eles vão entrar no céu com as suas 3, 4, 5 mulheres, de bunda de fora, vão tudo entrar na glória de Deus, porque o Evangelho não é nada disso, não é nada de cultura, não tem nada a ver com cultura das pessoas. Entendeu? Essa é a nossa estupidez, fazer de usos e costumes. Doutrina, fizeram a doutrina do véu, fizeram também a doutrina do chapéu, e se deram mal lá em Jerusalém, por quê? Por causa disso, por causa dessa estupidez. Então veja, eu tenho feito vários vídeos a respeito do uso do véu. Eu não condeno o uso do véu, em absoluto. A minha esposa usa o véu, minhas filhas também, eu respeito. Só que isso não é uma doutrina. Tá? O fracasso, veja bem, o fracasso da congregação lá em Israel, por causa da doutrina do chapéu, mostra que isso aí não é verdade, que isso não é uma doutrina,
que isso é usos e costumes. Doutrina, nós temos na Bíblia as doutrinas fundamentais, que é a doutrina de Deus, né, da personalidade de Deus, que aliás esses vigaristas do ministério perverteram, né? Nós temos a doutrina da palavra, que é a Bíblia, a infalível palavra de Deus, que esses vigaristas também já perverteram. Nós temos a doutrina da divindade de Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo é Deus encarnado e que o próprio Deus que veio ao mundo se fez homem para a nossa salvação. Então, que estes homens já perverteram. Nós temos a doutrina fundamental, que é a salvação pela fé, que é o quinto ponto de doutrina, que estes homens já perverteram, entendeu? Então, essas são doutrinas fundamentais do cristianismo. O que eu quero dizer com doutrinas fundamentais? São crenças acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos. Entendeu? Agora, usos e costumes, não faça disso doutrina. Então, tenha como preceito, ensinamento, orientação, instrução, mas não faça uma doutrina excludente como estão fazendo aí. Doutrina excludente: se não usa o véu, não vai entrar no céu, que Deus não ouve oração, que todo mundo tem que usar o véu, porque são usos e costumes. Se você vai numa sociedade onde você pode praticar os seus usos e costumes, beleza, tá bom, beleza. Agora, se você não pode praticar os seus usos e costumes lá por questões culturais, você abandona, porque você não estará ofendendo a Deus. Entendeu? Só por isso, cara. Abre a sua cabeça e entenda. Principalmente você jovem, que você vai ser a igreja da manhã. Tá? Entenda estas coisas. Aprenda isso. Tá? Estou tratando de fatos. Apresentando fatos para que você compreenda. Tá? Bom, o vídeo está muito longo, pare por aqui. Tá?